Bom, galera, hoje é dia de conversarmos sobre Boys Love. Vim falar de 3 produções que estão em andamento, vim dar as minhas primeiras impressões do BL coreano My Secret Vampire, vou falar dos primeiros 6 episódios, vim falar das produções tailandesas The Wicked Game e Lover Merman. Os dois foram lançados no mesmo dia, então eu vou falar aí dos 2 primeiros episódios de cada um, tá? Então, hoje o tema é sobre romance, então vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E como eu falei, o tema é Buzz Love, então eu tenho certeza de que os belizeiros e belizeiras vão amar o vídeo de hoje. Vamos começar então com... Vou dar aqui primeiro a ficha do BL. Bom, My Secret Vampire estreou oficialmente no dia 19 de setembro e ele tá disponível na iQIYI. É uma série aí de romance e fantasia que tem 8 episódios de 15 minutos, ou seja, esse BL aqui vai terminar na semana que vem. Então, assim, eu tô falando dos 6 primeiros episódios de 8, né? A gente já tá aí perto da reta final já do BL, tá? Bom, o plot é o seguinte. Após a morte de seu pai, Dong Ha vai para Seul para entrar na faculdade. Ele aluga um quarto barato e, em troca, ele doa sangue. Seus colegas de casa oferecem comida para ele e ajudam nas necessidades diárias. Ele descobre que eles são vampiros. Conforme a convivência avança, surgem aí tensões, segredos e atração entre eles, ou seja, mesmo os episódios tendo aí 15 minutos, deu pra desenvolver até agora bastante coisa, então agora eu vou adentrar um pouquinho no elenco e em seguida vou falar aí um pouquinho mais do que eu achei desse BL até agora. Bom, vamos ao elenco, né, nós temos aqui atores estreantes e eu acho que a química deles aqui tá ótima, eu acho que a interpretação aqui dos 5 tá incrível pra quem tá começando agora, né? Então nós temos o Park Dong-ju fazendo aí o Dong Ha, temos o Yoo-sin fazendo o Lee Jung-won, temos o Lee Tae-young, que tá fazendo o Kang Seong-jae, temos o Lee Dong-yeol, que tá fazendo o Jung Ji-min, e temos também o Lee Ju-young, que tá fazendo o Cha Eun-ho. Bom, gente, é isso, né? É um humano e 4 vampiros. É exatamente isso. Bom, vamos começar então com o tema inocência versus corrupção. O que acontece? O nosso querido protagonista, né, o Dong Ha, ele é retratado como uma pessoa que é muito pura, muito ingênua, né? Ele é um cara do interior que tá morando há pouquíssimo tempo na cidade grande, então ele não tem a manha, né? Então, isso fica muito claro. E todos eles ficam meio que brincando com ele, justamente por conta dessa inocência dele, né? Então, isso acaba gerando uma certa tensão quando ele se depara com o mundo dos vampiros, onde nem tudo é moralmente claro. Vamos falar agora, então, de consentimento, poder e vulnerabilidade. Bom, a dinâmica de viver com vampiros, que dependem do sangue dele, pode levantar debates aí sobre abuso de poder, sobre a vulnerabilidade, ou seja, ele não pode ficar à vontade numa casa, né, em volta de vampiros. Aliás, ele demora muito pra perceber que tá convivendo com vampiros, na verdade. Há ali também o limite entre desejo e obrigação, né? Se ele está realmente livre para consentir algo, né? Afinal de contas, o cara ali tá morando com o inimigo, nem tá sabendo, né? Então, realmente rola aí essas questões nessa convivência vampiresca barra humana, né? E também nós temos aqui um grande mistério e suspense, né? Que gira ali em torno desses personagens. Nos primeiros episódios, há um jogo ali de pistas, de mistérios, quem são exatamente cada um desses vampiros, que segredos eles guardam, e isso acaba prendendo a gente bastante ao roteiro. Bom, com relação à estética, tonalidade e ritmo dessa história, eu vejo tudo isso como pontos positivos, porque tem um visual muito interessante para quem curte aí fantasias leves, tem uma atmosfera também bem bacana, com umas pitadas aí de tensão, então eu acho que, ao mesmo tempo que algumas cenas são muito fofas, outras também são um pouco mais dramáticas, né? Então acho que tá tudo muito bem equilibrado aqui. Algumas críticas que eu vi online foi o seguinte, tá? Algumas pessoas começaram a reclamar de que o ritmo tava lento demais em certos episódios, ou que a ingenuidade do Dong Ha beirava o exagero, mas eu acho que
É meio que proposital mesmo, sabe? Pra ficar uma diferença bem gritante de como são os vampiros e de como são os humanos, vamos dizer assim, né? Então eu acho que essa diferença exorbitante faz parte mesmo do cerne da questão. Então eu não vejo isso como uma coisa ruim. Também não achei o ritmo lento. Afinal de contas, a gente precisa minimamente de um pouquinho de profundidade de cada personagem para poder entender melhor a trama. Bom, com relação à química e à interpretação, como eu elogiei anteriormente, né? Eles estão ótimos. E aqui eu vou elogiar especificamente a química entre o Dong-ha e o Ju-won, né? Que são aí os personagens principais. E mesmo assim, o elenco novato já mostra aí que tem pontos muito fortes, né? Nas suas atuações. E eu espero vê-los em breve aí em outras produções. Bom, agora eu vou falar por último aí para fechar sobre limitações e riscos, que é o seguinte. Essa trama aqui, ela pode pender para um fanservice leve, sem aprofundar muito nos conflitos. Então, assim, esse formato curto da história pode limitar um pouco o desenvolvimento dos personagens secundários. Quando eu falei que era pra aprofundar mais, eles aprofundam mais, obviamente, no casal principal. Mas nós temos, por exemplo, um casal secundário. E esse casal secundário não é tão aprofundado assim. Eu acho que isso acontece mais porque cada episódio tem só 15 minutos, né, gente? Então, assim, se você for somar os 8 episódios, dá praticamente um filme, né? Dá 2 horas tudo, né? Então, assim, pra eles desenvolverem uma história de 2 horas envolvendo aí 5 pessoas, eu acho até que a coisa foi bem dosada. Se eles quisessem aprofundar mais a história do segundo casal, eu acho que teria que ter pelo menos mais uns 2 episódios de 15 minutos, focando mais nesse casal secundário. Bom, mas apesar de tudo isso, eu tô achando a experiência ótima e tô super curiosa pra ver como é que vai ser o desfecho dessa história, até porque vai acabar aí no dia 9 de outubro esse BL. Então dá tempo de vocês verem os 6 primeiros para poder pegar esse finalzinho aí. Bom, agora vamos para o nosso segundo BL do vídeo. Vamos falar agora de The Wicked Game, que era um BL que eu tava super ansiosa. Estreou no dia 27 de setembro. Está disponível na iQIYI. É uma série de romance e ação que tem 10 episódios de 50 minutos. Bom, o plot é o seguinte. Finn volta de Singapura para a Tailândia. Ele é o filho mais novo de uma família proprietária de um hospital. Quando ele retorna, ele tem que lidar com traições do passado. Há uma tentativa de assassinato contra ele. Tan é um ex-policial que acaba se tornando o guarda-costas de Finn. A relação entre os dois se desenvolve em meio a segredos, perigo e desconfiança. Bom, esse elenco aqui dispensa apresentações, mas para quem não conhece, eu vou falar, claro. O Off-Road tá interpretando aqui o Finn e o Tao tá interpretando o Tan. Bom, eles já fizeram 2 outros BLs juntos, né? Tao Off-Road já é um casal, um chip consolidado. Eles fizeram anteriormente Love in Translation e Century of Love, que são 2 produções que eu já falei aqui no canal. Vou até deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha aí nas minhas percepções com relação a esses 2 outros BLs. Mas assim, gente, a química entre os dois é maravilhosa. Por isso que eu tava super empolgada para ver The Wicked Game. E sim, realmente os personagens deles em Love in Translation e Century of Love in The Wicked Game são completamente diferentes uns dos outros, o que mostra aí a versatilidade de Tao Off-Road. Bom, vamos agora começar a falar mais aqui do que eu tô achando do The Wicked Game até agora, até porque só foram 2 episódios e tem pouca coisa pra falar. Pouca coisa não, até que tem bastante coisa, mas não tá tão aprofundada a história quanto o BL anterior, que eu falei que já tá no 6º episódio, né? Bom, vou falar agora aqui de poder, legado familiar e traição. Um tema forte aqui é a herança, é você ter um poder, uma posição de poder numa empresa. E também com relação a atender as expectativas do seu pai. Então, Finn vai voltar para poder enfrentar aí algumas traições e tensões familiares, mostrando que vínculos familiares e deveres podem pesar, sim, muito num relacionamento romântico aí que vai ter entre ele e o guarda-costas dele. Segurança, vulnerabilidade e proteção. Bom, a relação aí de segurança, protegido, né? Nós temos aí um bodyguard romance, né? Esse gênero. Existem muitas produções que falam justamente desse relacionamento entre um guarda-costas e seu protegido. Então essa relação traz uma tensão entre uma proximidade e risco, uma vigilância constante, dilemas de intimidade e o contexto formal, até porque
fica um limite ali muito tênue, né? Entre como que o guarda-costas invade totalmente a privacidade da pessoa que tá protegendo, e aí tem essa coisa de ser empregado dele, mas ao mesmo tempo tá apaixonado por ele, ou seja, tem essa tensão aí o tempo todo. Segredos e confiança. Como cada um guarda segredos um do outro, o tema da confiança é essencial. Até que ponto eu posso confiar nessa ou nessa pessoa, especialmente quando a vida está em risco, né? Porque ele sofreu uma tentativa de assassinato, ou seja, ele tá vendo ali que pessoas da própria família dele, do próprio convívio dele, estão tentando matá-lo. Então, assim, realmente fica aquela desconfiança o tempo todo. Bora falar agora equilíbrio entre drama e romance. Bom, eu vejo isso como pontos positivos dos primeiros episódios, né? Porque já mostram aí cenas de tensão, bons planos de ação, misturados com momentos mais íntimos, criando aí uma certa expectativa do que está por vir. Eu vi algumas críticas na internet, né, de pessoas que estão mencionando que certas cenas parecem dramáticas demais, sem contexto, ou que há um pouco de exposição forçada de tensão. Mas, gente, eu não vi essa forçação de barra em momento algum, tá? Como eu já falei, a química entre os atores, né, e o carisma que eles têm é o grande ponto, né, é o ponto alto aqui da questão. Muitos fãs já comentaram positivamente, né, a química que existe entre o Tal e o Off-Road. Logo nos trailers, né, logo nos primeiros episódios, eles já mostraram aí que tem uma sinergia enorme entre eles. Bom, e aqui também há os riscos do drama acabar sobrepondo o romance, né? Quando se trabalha com tramas familiares fortes e romances secretos, há o risco de o drama acabar sobrepondo o romance. Isso, inclusive, aconteceu em Century of Love, mas eu não vejo isso com maus olhos. Bom, gente, então eu tô aqui na expectativa enorme de saber quem tá tentando matar ele, se não só o irmão dele tá contra ele, mas também a irmã, né? Porque ele tem uma irmã e um irmão ali na jogada, né? Então eu também quero saber se a irmã dele tá tentando matar ele ou se é o irmão. Enfim, gente, tá rolando muito babado aqui em The Wicked Game. E assim, a gente já sabe que a história ali envolve drogas, envolve fentanil, por conta aí do hospital, usar o hospital como fachada pra poder esconder essa questão aí das drogas. Então, assim, gente, tem muito babado rolando e eu tô super curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Bom, vamos agora finalizar, então, com Lover Merman. Lover Merman estreou também no dia 27 de setembro e também tá disponível aí no Viki, tá? É uma série de romance e fantasia que tem 8 episódios de 45 minutos. Vamos ao plot. Pooh tem 28 anos, sai de Bangkok e vai para uma ilha para cuidar de um bar com seu amigo Pana. Lá, ele conhece o barman Nawa, que mantém o segredo de ser um tritão. À medida que Pooh e Nawa se aproximam, surgem conflitos por segredos e forças sobrenaturais. Há um triângulo amoroso. Para pai, outro tritão gosta de Nawa, assim como Pooh. Bom, gente, agora que a gente já entendeu melhor aqui do que se trata Lover Merman, eu vou falar aqui do elenco. Vivendo o Nawa, nós temos o ator Pooh, e vivendo o Pooh, a gente tem o Ferus, né? Esse novo chip aí, Ferus-Pooh, pra mim tem sido bem interessante, tá? E nós temos aqui fazendo o papel de Pana, né, que é o amigo de Pooh, o JJ. Então, assim, gente, o elenco tá ótimo, tá incrível. Nós temos aqui, inclusive, um casal secundário que foi pouquíssimo explorado ainda, né? Na verdade, o Pana tem uma namorada, né? Mas, pelo visto, ele vai acabar largando a namorada pra poder ficar com um outro menino lá mais novo. Bom, vamos adentrar agora, então, na análise desses 2 primeiros episódios. Vamos falar primeiro de identidade e dissimulação. Bom, o ponto-chave é o fato de Nawa ter que esconder a sua verdadeira natureza marítima para poder sobreviver entre os humanos. Então, há de fato aquele conflito, quem sou eu, onde eu pertenço, aquela síndrome de Ariel mesmo, sabe? Bom, nós temos aqui fronteiras entre 2 mundos, né? Relações que são proibidas. Então, há de fato aquela tensão entre humano e tritão. Já traz ali o clássico tema de amor impossível, né? Há a questão dos limites naturais, desafios físicos e também culturais. Os tritões ainda estão sofrendo aí com caçadores que vão invadir a ilha e querem dizimá-los. Bom, nós vamos ter aqui segredos, sacrifício e confiança. Conforme Pooh descobre alguns segredos, há o risco de traição e decepção. A confiança se torna essencial para o romance, até porque, gente, essa é a base de qualquer relacionamento, né? Bom, vamos falar agora do triângulo amoroso ambíguo. O que eu quero dizer com isso? Bom, a presença de Prapai como rival ou personagem que fica alertando sobre os perigos acaba adicionando aí mais camadas de conflito emocional à trama. Então, um pretendente que está disfarçado ali de irmão preocupado,
Você vê que o cara tá ali, tá sempre ali pra ajudar, pra alertar, e fica aquela coisa assim, bem, né? Mas a gente sabe, gente, que o coração do Tritão vai acabar indo para o cara que acabou de chegar na ilha, né, gente? Então, assim, não adianta essa coisa de irmão preocupado. Não vai rolar, né? Então, quando Papai e Pooh se conhecem, obviamente acaba surgindo ali uma disputa por Naua. Nós temos aqui, então, uma fantasia leve com romance. Então, um ponto positivo é que o show traz fantasia marítima sem abandonar o romance, o que pode atrair quem gosta aí de BL com elementos sobrenaturais. E ultimamente tem tido bastante aí BL com essa temática sobrenatural, né, gente? Sinal de que a galera tá gostando bastante dessa temática. Bom, vamos falar agora um pouco mais do visual, da ambientação e da atmosfera do BL. Bom, muitos comentaristas acabaram elogiando aí a questão da ambientação da ilha, do design visual da vida marítima, da questão das caudas, né, que estão muito bem feitas. E realmente isso procede, tá, gente? Inclusive a fotografia tá lindíssima. É um BL, assim, bem bonito de se ver. Vamos falar agora de riscos de clichê e ritmo lento. Bom, algumas pessoas na internet ficaram reclamando aí que dramas com elementos sobrenaturais têm a tendência a alongar bastante as cenas, depender muito de revelações dramáticas. Também há o perigo aí de romantizar segredos perigosos sem explorar as consequências reais disso. Bom, gente, é porque para além aí de você mostrar os sentimentos de cada personagem, você vai ter que explicar mais um elemento aí que é o elemento sobrenatural, né? Então eu entendo que os dramas com elementos sobrenaturais acabam realmente tendo aí cenas mais alongadas, justamente para poder explicar o que há de mágico, o que há de fantasmagórico, ou o que há de vampiresco, o que há aí na vida marítima. Então, realmente, para explicar todo esse rolê, a gente demora um pouquinho mais. Bom, vamos fechar agora, então, com expectativas de evolução. Como vi apenas os 2 primeiros episódios, eu ainda não achei que tá claro ali se o romance vai se desenvolver de uma forma orgânica ou se vai acabar tropeçando ali numa certa forçação de barra, né? Numa forçação ali da trama. Algo como uma conveniência do roteiro. Bom, mas eu espero sinceramente que o romance entre o casal principal ali evolua naturalmente. Eu também aqui estou aguardando ansiosamente pelos próximos episódios aí dos Tritões. E com isso, eu acabo fechando esse vídeo perguntando pra vocês se vocês estão assistindo algum desses 3 BLs, se vocês se interessaram em assistir um desses 3 BLs por conta desse meu vídeo. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.